Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em nome de Deus, clemente e misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo. Presto testemunho que não há divindades além de Deus único e que Muhammad é seu servo e mensageiro, bem como todos os outros que o antecederam. Dando continuidade hoje nos ensinamentos do Hajj, quinto pilar, como dissemos na aula anterior, para aqueles que detêm condições físicas e financeiras. Uma vez na vida, tornou-se obrigatório para essas pessoas a peregrinação à Casa Sagrada em Meca, na Arábia Saudita. E quais ensinamentos, dentre os milhares que existem, que nós aprendemos quando nós colocamos em prática a peregrinação? O primeiro deles é a união, é a compaixão, a misericórdia entre os peregrinos. Uma união de mais de 3 milhões de pessoas num único local, diversas nacionalidades, diversas cores, diversas posições sociais, diversos graus econômicos. O rico ao lado do pobre, o rei ao lado do governante, a estrela do futebol ao lado daquele que torce por ele, o governante ao lado do governado, asiáticos, africanos, europeus, americanos, enfim, todos juntos, um ao lado do outro. E essa misericórdia, essa compaixão que um tem junto ao outro, a peregrinação faz todos se unirem, para mostrar que o Islã é a religião que une as pessoas. Deus Altíssimo seja, Ele diz no Alcorão: e apegai-vos à corda de Deus, e não vos separeis. Em outro versículo ele diz: não disputeis, caso contrário perderão o vosso valor. O Hajj ensina isso, essa união, um ajudando o outro, um se importando com o outro. Como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz: o fiel, ele não cita muçulmano. O profeta sallallahu alaihi wasallam cita muçulmano fiel. É como se fosse um só corpo. Se uma parte do corpo adoecer, todo o corpo sente. Muçulmano fiel, ele se preocupa com o outro, ele se coloca no lugar do outro, ele não é egoísta, porque ele é fiel, ele sabe das responsabilidades dele. Agora o muçulmano comum não tem esses valores, tem apenas na boca que acredita em Deus único, mas nas ações, na prática, age o contrário, faz tudo o que desagrada a Deus. O fiel não, ele coloca na prática, que é o principal, mostrar com exemplos, e a peregrinação faz isso. O maior congresso religioso do mundo, todos estão ali com o único objetivo: adorar a Deus, visitar a casa sagrada. Dinheiro lícito, condições e um auxiliando o outro. O fraco sendo auxiliado pelo forte, o outro carregando a bagagem, servindo a comida, dando alimentos, compaixão. E isso é o ensinamento principal da peregrinação. Além desse ensinamento, a peregrinação nos passa a fraternidade real. Quando você está em Meca e verifica diversos idiomas, diversas cores, cada um junto ao outro, você verifica que essa religião veio para ser uma única fraternidade, não havendo desavenças, não havendo
qualquer ódio. Malcolm X, ele diz: eu só verifiquei a ausência de discriminação racial quando eu fiz a peregrinação a Meca, onde eu vi que no Islã não existe negro, branco, marrom, asiático, existe muçulmano, existe um único corpo só. Esse grande homem que foi Malcolm X, ele só verificou essa fraternidade quando ele peregrinou a Meca, onde não havia ali distinção entre as pessoas. Isso só quem pratica vê. Às vezes do seu lado tem uma pessoa milionária e do outro uma pessoa que ficou a vida toda juntando dinheiro para fazer a peregrinação. E outro ensinamento: todos os homens com a mesma vestimenta, o ihram, 2 toalhas, sem qualquer costura, todos lembrando do que? Da mortalha. Como nós seremos enterrados com o kafan, vestiremos esse ihram para fazer a peregrinação, juntos, num cenário que lembra a nossa morte, que lembra o dia do juízo final. E esses peregrinos ali estão com essa mesma roupa, mostrando que viemos do nada, viemos sem nada e voltaremos sem nada. E ainda o ser humano, nesse meio termo, ele ganha, constrói, briga por aquilo que ele ganhou, e ele não vai levar nada. Ele veio para essa vida sem nada, construiu impérios, procurou apenas a vida material, e no final ele não leva nada, e ainda as pessoas brigam por o que ele deixou. E a peregrinação lembra isso. Você vendo as pessoas lado a lado com uma única vestimenta, o cenário é de temor. Você toca no teu coração, você sente que você está cumprindo, e o que tem pela frente, o que virá quando a morte me atingir. Além disso, a peregrinação, ela faz com que todo ato de idolatria seja afastado. Por quê? A peregrinação sempre existiu, desde a época do profeta sallallahu alaihi wasallam. Antes dele, os idólatras peregrinavam a Meca, e essa peregrinação, ela continha diversos ilícitos. Peregrinavam nus, adoravam ídolos, estátuas, vários ídolos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele incluiu vários ritos que não tinham com os idólatras. Incluiu Arafa, sair de Muzdalifa antes do pôr do sol, o ihram, a vestimenta. Por que isso? Para não imitar jamais o idólatra. Isso é ensinamento para nós, não fazermos como os idólatras. E muitos falam: é a moda, se eu não andar com eles, eu saio da moda, eu saio do normal, e desagrada a Deus. E o profeta sallallahu alaihi wasallam colocou na peregrinação não imitarmos os idólatras de qualquer forma, nos seus costumes que desagradam a Deus. A peregrinação ainda, ela lembra o dia do juízo final. Todos os peregrinos numa direção só, todos caminhando rito a rito, praticando uma direção só. Mas nós estamos falando de 3 a 4 milhões de pessoas. A pessoa tem que abrir a mente para entender o que é isso. Certa vez questionaram um general e disseram a ele: quanto tempo você consegue reunir o teu exército? Milhares de soldados para uma guerra. E ele diz:
uma hora e meia, 2 horas para eu conseguir reunir a todos. Aí o muçulmano pegou um vídeo, colocou na frente dele, em Meca, o horário da oração, uma oração, e o chamamento sendo feito, e ele viu aqueles milhões de pessoas e em menos de 1 minuto postadas para fazer a oração. Você viu? Sem ordem nenhuma, só com o chamamento, todos. E quem está lá, quem viu, vê isso. Você está no shopping, tem um shopping dentro do Haram. Se você está lá, chegou o horário da oração, lojas fecham, o lixeiro vem, o soldado vem, todos rezando lado a lado. Quem faz isso senão Deus Altíssimo seja, nesse milagre de disciplina, de colocar em prática uma ordem de Deus que é uma oração? Então a peregrinação lembra o dia do juízo final, o cenário que nós iremos presenciar, a prestação de contas, todos os seres humanos, desde Adão até o último que morrer, prestando contas dos seus atos, junto a Deus, ao trono de Deus Altíssimo seja. E a peregrinação te lembra isso, te causa um certo temor. Porém, o peregrino e os que aqui estão tem chance de se arrepender, tem chance ainda de mudar a sua situação. O morto não, o morto não tem como mais mudar a sua situação, não tem como se arrepender mais. A peregrinação ainda nos ensina a paciência. Paciência por quê? São milhões de pessoas, apertado o local, alguém te empurra, alguém pega no teu ombro. Quando você está em Muzdalifa, pernoitando, as pessoas pulam você, e ali você tem paciência. Não há o que? Ódio. Você não fica irritado, porque se você ficar, você perde a peregrinação. É um teste da paciência diante das adversidades, porque são milhões de pessoas. É impossível não haver o aperto, é impossível não haver o incômodo. Tem sacrifício, não é brincadeira. Tem que ter aptidão física para fazer a peregrinação, além da financeira. Então o peregrino se arma de paciência também. A peregrinação ainda, ela mostra um versículo do Alcorão, que eu me recordo agora, que Deus Altíssimo seja, ele diz, na surata dos Quraishitas, depois de em nome de Deus, Bismillah, ele diz, Falyabudu Rabba Hadal Bait, e adorem a Deus na sua casa, que é em Meca. Falyabudu Rabba Hadal Bait, Alladhi at'amahum min ju' wa amanu min khawf. Deus Altíssimo seja está dizendo, adorem a Deus na sua casa sagrada, Ele os proverá da fome e do medo. O que isso significa? O peregrino que lá está não tem fome, não tem medo, não tem brigas. 3 milhões de pessoas num local só, não falta nada. E para quem não sabe, em Meca não se produz nada, tudo importado, tudo vem de fora. Não falta água, não falta comida, nos hotéis, nos restaurantes, em todos os locais. Não há brigas, não há medo, não há desavenças. 3 milhões de pessoas num local só. Paralelamente, peguem um final de ano aqui no Brasil. Quando os turistas descem para o litoral, 1 milhão de turistas descem para a Baixada Santista. Quem presenciou? Falta água, falta comida, falta tudo. E lá é um local sagrado. Deus garantiu que não vai faltar, porque a água brota desde a época do profeta Abraão, que a paz de Deus esteja com ele. Um milagre que só o peregrino coloca isso na prática. Não é brincadeira, não é ilusão. Você vê na sua frente os milagres que a peregrinação te passa.
os ensinamentos de união, de fraternidade. E também a peregrinação nos ensina que ela perdoa os pecados. Ela ensina a súplica que nós devemos fazer desde o início até o final em todos os locais, suplicar, pedir a Deus, manter um contato apenas com o teu Criador, pedindo o que você deseja, pedindo às pessoas injustiçadas, pedindo àqueles que estão em situação ruim. E isso faz com que muitos inimigos do Islã são rebaixados, porque eles vendo isso, essa união de todos esses muçulmanos, de todo o mundo, suplicando, pedindo, se auxiliando mutuamente, mostra que é uma religião universal, que ela acolhe a todos sem distinção, sem discriminação. E também o profeta sallallahu alaihi wasallam, o dia em que mais as pessoas são salvas do fogo do inferno é quando estão em Arafá, no monte de Arafá, suplicando a Deus. É nesse dia onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que as pessoas são mais salvas do inferno. O que nós temos que fazer então? Não demorar, fazer a peregrinação quanto antes, não esperar. Se eu tenho dinheiro, tenho condições, faço a intenção e vou atrás. Não espere, porque esperar pode ser que não dê tempo, que você fique doente, que você fique numa cama, que você não tenha condições mais de fazer. E aquele peregrino que faz a peregrinação corretamente, o benefício a ele é o quê? O perdão de todos os pecados. É como se ele tivesse nascido novamente. E quem não peregrinou e se tornou muçulmano, também ganha o mesmo benefício. Aquele que se torna muçulmano, quando ele profere a shahada, o testemunho, apaga-se também todos os pecados a ele cometidos anteriormente. Então, que nós não esperamos isso, não esperemos acontecer as adversidades, que tenhamos a noção da responsabilidade que é uma vez na vida. Quantos não têm condições e negligenciam? Eu conheço vários que preferem visitar a turismo os seus países de origem, que preferem fazer o turismo antes de fazer a peregrinação. Faça a peregrinação e depois conheça o mundo todo se quiser, porém faça a tua obrigação, aproveite esses benefícios, aproveite esses ensinamentos para mudar a tua situação, para ser uma pessoa melhor e depois colocar em prática o que se aprende na peregrinação aqui junto às pessoas da sua convivência. E para aqueles que não têm condições de fazer a peregrinação, nos dias da peregrinação, façam como os peregrinos, faça caridade, faça boas ações, jejue no dia de Arafá, para que você ganhe também os benefícios, porque não tinha condições de ir, porém estava junto com os peregrinos, na mesma energia, fora do país que é em Meca, mas no seu país de origem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.